Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal do estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 10, que diz assim para nós. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se acharam na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. E cada vez que você curte e comenta, o YouTube entende que esse vídeo é útil e vai indicar ele para outras pessoas. Então continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais. Hoje o nosso tema é a Bíblia perdida na casa do Senhor. Segunda livro do Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 10. Nossa introdução diz assim: Em 2 Reis 22, do 8 ao 10, lemos o relato de algo que nunca poderia ter acontecido no meio do povo de Deus. Veja, nunca deveria ter acontecido no meio do povo de Deus. Um esquecimento do livro da lei, um esquecimento da Bíblia. Continua dizendo: a escritura sagrada havia sido desprezada e os governantes faziam o que eles davam na cabeça, viviam de toda forma, governavam de todo jeito, não estavam seguindo os mandamentos do Senhor. O povo se comportava como determinavam os seus líderes. Uma Bíblia perdida na casa do Senhor tinha algumas implicações sérias na vida do povo judeu. É claro, né, que eles viviam de acordo com a lei. Mas como a lei estava, ou a Bíblia tinha sido perdida, estava esquecida, eles estavam vivendo de toda forma e adorando vários deuses. Primeiro ponto vai dizer, um sinal de que não estava sendo lida e refletida pelo povo daquela e das gerações anteriores. Toda vez que a igreja ou uma pessoa deixa de lado a Sagrada Escritura, as consequências mais dolorosas acontecem, é claro, porque eles eram para andar de acordo com a lei, de acordo com a Bíblia, e não andavam. Andavam de todas as formas, adorando vários deuses. Por quê? Porque eles não estavam meditando nem lendo a Bíblia. Aí ele diz, Lutero encontrou a Bíblia abandonada numa biblioteca. Veja, no tempo de Lutero ele já encontrou uma Bíblia abandonada numa biblioteca. A Bíblia hoje tem estado perdida na vida de muitas pessoas que a têm apenas como enfeite de estantes. É claro, tem pessoas que está lá como enfeite. Não, minha Bíblia está ali. Mas ele não lê, ele não medita. E muitas vezes fica aberta só no livro dos Salmos. E a Bíblia não é para estar só aberta. Ela é para estar sendo aberta e lida e meditada, né? Por isso vemos o tão baixa qualidade de crentes por causa do pequeno número de pessoas que a leem, estudam e nela meditam. É claro, muitos crentes não leem a Bíblia, não meditam na Bíblia. É por isso que tem uma pesquisa que diz que 90% dos crentes não leem a Bíblia e não sabe muita coisa de Bíblia. Por isso que às vezes, quando ele vê alguém de outra denominação ou de outra que ele professa uma fé diferente, que vai falar a respeito de Bíblia, ele não fica perto para conversar, porque ele não tem entendimento. Ele não sabe refutar quando uma pessoa dá uma palavra a ele. Ele fica calado e muitas vezes vai até embora. Segundo vai dizer, era um sinal de que a verdadeira adoração havia dado lugar a outros deuses em lugar do Deus vivo. Naquele tempo, quando o livro da lei estava perdido na casa do Senhor, em Jerusalém, o culto ao Deus vivo havia sido substituído pelo culto a Baal, Astarote, a rainha dos céus, Milcom, o Moloque e tanto Deus da terra. Veja, como o livro da lei foi perdido, ele não estava mais adorando o Deus verdadeiro. Estava adorando quem? Baal, Astarote, Moloque e outros deuses, né? Não estava adorando o verdadeiro, porque ele não tinha entendimento da lei. Ele não estava lendo nem meditando na Bíblia, então estava vivendo de todas as formas e adorando vários deuses, que era errado. Basta lermos o livro de Reis e vermos essa situação caótica. As pessoas sacrificavam seus filhos jogando criancinhas inocentes na boca de Moloque, que era uma estátua de bronze oca e cheia de fogo. 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 6. Era isso que eles faziam. Eles estavam adorando outros deuses e sacrificando seus próprios filhos, né? Em vez de adorar o Deus verdadeiro. E jogando seus filhos numa fornalha, que o Deus Moloque era um Deus grande, uma abertura no meio e cheio de fogo, uma fornalha de fogo, e ali eles jogavam seus próprios filhos. Veja como estava a corrupção no meio do povo de Deus. Veja como estavam as coisas. Ele vai dizer, havia pompa na liturgia do culto em Jerusalém, havia muita pompa, né?
tudo muito suntuoso, mas, veja, coral de levitas, tamborins, pandeiros, símbolos, etc. Mas pouca leitura, ou melhor, nenhuma leitura, nenhum estudo, nenhuma meditação em torno da palavra de Deus. Veja, tinha muito louvor, mas nem tinha estudo, nem leitura, nem meditação da palavra de Deus. E hoje, na atualidade, está sendo da mesma forma. Muitas vezes só tem louvores e não tem leitura da palavra de Deus. É que o erro está aí. Em primeiro lugar, a palavra. Primeiro tem que ser a palavra para ser ensinada, para que o povo medite e que para que haja um verdadeiro arrependimento no coração de cada um daquele que está andando desconcertado, através da palavra de Deus. Segundo, ele vai dizer, as grandes heresias do presente século, é hoje, está acontecendo tudo isso hoje. As formas litúrgicas e a forma sensual que vemos em nossos dias, né? As formas litúrgicas e de forma até sensual, nos nossos dias atuais de hoje, cultos, representações suntuosas de eventos, de gestos, de não sei o que, e até mesmo até com sensualidade, né? É o que acontece hoje, no nosso dia. O modo de se falar da fé cristã, dos atributos do Deus eterno e da exposição da sã doutrina são reflexos da maneira como as pessoas estão se dirigindo à nossa infalível regra de fé e prática. Hoje que a gente vê como está os cultos hoje, né? O povo vem de todo jeito, se porta de todo jeito, sem o quê? Sem reverência a Deus e sem reverência à palavra. Que nós devemos ter reverência à palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Mas hoje não está sendo assim. A exposição da palavra hoje tem sido muito pouca. Por isso que o povo não tem, o temor está ficando muito longe, porque o temor ele vem o quê? Através de ouvir da palavra. Para se converter uma pessoa vem o quê? Através de ouvir da palavra. A fé ela vem o quê? Através da palavra. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então muita gente hoje, até a fé hoje está um pouco esfriada. Por quê? Porque não tem exposição da palavra de Deus, que vai fazer o movimento no ser humano para que ele tenha a verdadeira fé. E a verdadeira fé só vem através da palavra. Terceiro, ele vai dizer, a recuperação da palavra de Deus deu origem a um glorioso reavivamento. Depois que Josias tomou conhecimento de que Deus determinava em sua palavra, fez uma devassa enorme, ele limpou o reino totalmente, né? Veja o que ele fez, derrubou os postes ídolos, tirou fora as estátuas dos deuses de outros povos que estavam dentro do templo, acabou com os prostitutos cultuais, né? Matou os falsos sacerdotes, eliminou o espiritismo exercido por médios, adivinhadores e similares, e, acima de tudo, restaurou e celebrou a Páscoa do Senhor, o maravilhoso símbolo da aliança do povo de Israel. Para concluir, pergunta assim, o que você tem colocado no lugar do Deus vivo? Onde está a tua Bíblia? Numa prateleira de enfeite ou no seu coração? Porque muitas têm ela como prateleira de enfeite, mas ela tem que estar no nosso coração. E veja quando houve um verdadeiro reavivamento, quando houve a leitura da palavra, que até o rei, né, houve uma transformação na vida do rei. Veja o que ele fez. 1 Reis, capítulo 23, do 1 até o 4, até o 3. Ele diz assim, então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e o seu testemunho e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Veja aí a mudança quando houve a leitura da palavra. Por isso que diz, capítulo 23 vai dizer, Josias ajunta todo o povo, renova o pacto do Senhor. Veja, quando houve uma leitura da palavra, ele renovou o pacto dele com o Senhor. E chamou, não foi só o rei, mas todo o povo. Ele derrubou os postes ídolos, acabou com os prostitutos cultuais, matou os falsos profetas e eliminou o espiritismo exercido no meio do povo. Por quê? Houve a leitura da palavra. A palavra é quem faz o verdadeiro reavivamento. A palavra é quem regenera, a palavra é quem transforma, a palavra é quem muda, a palavra é quem salva, a palavra é quem batiza. No Espírito Santo, tudo é a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João, no capítulo 17, verso 17, ele deixa bem claro na oração sacerdotal, né?
A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra é que muda. O povo estava distante do Senhor, mas quando houve a leitura da palavra, tudo mudou. Eles reafirmaram o pacto com o Senhor. E essa nós devemos fazer. Leitura da palavra. Meditar na palavra, para que possa haver um verdadeiro reavivamento em nossos corações.